Caifás era o sumo sacerdote em exercício, presidente do Sinédrio, a mais alta autoridade religiosa em Jerusalém. Quando Jesus purificou o templo e expulsou os cambistas, Caifás não viu apenas um homem, viu uma ameaça. Jesus expunha tradições vazias, confrontava uma religião endurecida pelo costume, revelava uma compaixão que não cabia nos rituais. Caifás percebeu seus alicerces ruírem. Então construiu sua própria justificativa. Era melhor que um homem morresse pelo povo. Um cálculo frio, conveniência disfarçada de zelo, poder acima da verdade. Mas Jesus respondeu: vereis o Filho do Homem, vindo com as nuvens do céu. Uma promessa, uma sentença, uma verdade que acompanharia Caifás para sempre. Olá, estudando a Bíblia, um fato me chamou muita atenção e fiquei pensando: de quem partiu, da cabeça de quem, da mente de quem partiu o sentimento de prender e matar Jesus? Fui pesquisar na Bíblia e queria dividir um pouquinho aqui do que eu encontrei na Bíblia. Está lá no livro de João, no capítulo 11, e os versículos seguintes. Então os principais sacerdotes, os fariseus, convocaram o Sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Jesus estava fazendo muitos milagres. Estava acontecendo muitas coisas boas e Jesus estava fazendo sinais e chamou a atenção deles. E segue o 48. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Mas um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matar Jesus. E olha também o que está escrito aqui em Mateus, capítulo 26, os versículos do 1 ao 5. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, disse aos seus discípulos: vocês sabem que daqui a 2 dias celebrará a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, porque isso pode causar um tumulto entre o povo. Então nós vimos aqui que partiu da cabeça de Caifás, do sentimento dele. O drama e a paixão de Cristo, a angústia, como foi o começo do sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. Então todo esse sofrimento que Jesus passou partiu da cabeça de Caifás. Caifás, na época, ele era sumo sacerdote, e o sumo sacerdote daquela época, ele tinha um cargo. O cargo dele era, diz aqui o texto, o cargo de Caifás, ele era um oficial de maior escalão, era líder religioso e político, casado com a filha de Anás. Como era sumo sacerdote, preocupava em manter seu cargo, sua posição e seus interesses. Caifás conhecia as escrituras sagradas. Era uma figura complexa, de muito conhecimento, mas de pouca sabedoria. Ele foi líder da conspiração contra Jesus. Foi ele quem reuniu seus companheiros e decidiu prender e matar Jesus.
Então a Bíblia deixou claro para nós aqui de onde foi que partiu a ideia de matar Jesus. A função de Caifás, ele era um sacerdote. Ele tinha que representar o povo e ele intercedia pelo povo. A função dele era ensinar a lei de Deus, orientar as pessoas sobre a obediência e o modo de vida das pessoas. O modo de vida correto era cuidar das coisas sagradas e administrativas, e julgava casos de desobediência. Caifás exercia autoridade como sumo sacerdote. Em Jerusalém, na época, ele liderava o Sinédrio, a alta corte judaica. Entendemos um pouquinho a respeito do homem que partiu da cabeça dele manipular tudo e matar Jesus. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude para que nós possamos cada dia mais estar lendo a palavra de Deus e aprendendo, para que a gente não faça igual Caifás, que a gente não tome a mesma atitude que Caifás teve naquele momento, naquele dia. Que a gente possa aprender com essa história, que isso seja um alerta para a gente. Será que não estamos fazendo igual Caifás fez? Pensando, tramando e entregando Jesus à própria morte, a morte de cruz. Aquela morte triste e terrível, a morte mais vergonhosa de toda a história da humanidade, foi Jesus quem passou por ela. Que Deus possa estar nos abençoando, mostrando para nós o que devemos fazer, que a gente possa segurar nas mãos de Jesus e continuar firmes. Ele é o nosso mediador, Ele quem perdoa os nossos pecados, Ele quem nos mostra a salvação, e a salvação virá somente de Jesus, porque só Ele morreu na cruz do Calvário, só Ele passou por todo esse sofrimento, a agonia de Jesus, tudo que Ele passou. Que Deus possa, mais uma vez, em nome de Jesus, abrir os nossos olhos, entrar no nosso coração e nos transformar. Eu agradeço a Deus pelos livramentos, pela transformação, pelos perdões dos meus pecados, por eu ser uma nova criatura, por eu entender hoje que foi Caifás que entregou Jesus à morte. Que se algum de nós esteja pensando como Caifás, que o Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento, para que a gente pense, repense e reflita. Se não estamos também rejeitando Jesus, que sabemos dele hoje, que entendemos tudo que Jesus fez, que conhecemos Jesus, ouvimos falar da palavra. Este é o meu desejo de hoje, que Deus possa estar abençoando todos nós, em nome de Jesus. Amém.